Bom dia, minhas crianças. Vamos agora para a nossa aula de ensino religioso. Vamos lá? Então, vocês lembram das religiões que nós trabalhamos? Então, teve muitas, né? Mais ou menos umas 8. Então, vocês lembram que teve a Umbanda, o Candomblé, o catolicismo, o cristianismo, o espiritismo, judaísmo, o budismo, o hinduísmo e o islamismo. Será que eu esqueci de mais alguma? Eu acho que só foram essas. Mas hoje nós iremos conhecer mais uma religião que talvez você não conheça ou você nunca ouviu falar, ou pode alguns de vocês ter ouvido falar. Na última aula nossa, na penúltima aula, que foi sobre o espiritismo, um dos vídeos que vocês assistiram, que eu enviei para vocês, foi falado o nome dessa religião. Não foi falado sobre ela, mas foi falado sobre o nome dessa religião, que é o taoísmo. Tá? Inclusive, uma das alunas de vocês vieram me perguntar, e eu disse que numa próxima aula eu estaria falando sobre essa religião, tá? Então, como eu falei, talvez ninguém ouviu falar sobre ela, mas ela está muito mais perto da gente, de nós, do que você e eu imaginamos, tá? Então, entre essa doutrina, né, que está aí no meio entre nós, está na medicina tradicional chinesa, que se chama acupuntura, que aqui no Brasil muita gente pratica essa medicação. São agulhinhas que se colocam no corpo, pessoas que estão com dores, né, com dores no corpo, e aí fazem esse tipo de tratamento, que são sessões, que se chama acupuntura. Essa é uma medicina tradicional chinesa. Existe também o yoga, né? Vocês lembram que eles fazem como se fosse uma meditação. Isso é chinesa e vem do taoísmo. Tem também as artes marciais, que se chamam Tai Chi Chuan, Kung Fu. E esses artes marciais, elas bebem dessa fonte da filosofia chinesa. Então, o taoísmo, ele é um pensamento filosófico e religioso, tá? E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essa religião. Então, o taoísmo, ele inspira na natureza. E eles nos aconselham a observar seu funcionamento e aprender com a sua sabedoria. Então, é bastante interessante a história dessa religião, tá? E quando nós falamos em taoísmo, estamos falando de uma sabedoria milenar e que, surpreendentemente ou não, ainda se aplica perfeitamente nos dias de hoje. Então, aqui, por exemplo, aqui no Brasil, tá? Existem pessoas que praticam essa doutrina, que se chama taoísta, tá? Então, essa religião, ela veio aqui para o Brasil juntamente com os imigrantes chineses por volta do século XX. E na época da Revolução Comunista, que começou, Revolução Comunista Chinesa, né? Que começou a aplicar as sanções a quem promovesse, tá, entre mais ou menos uma filosofia, uma filosofia contrária de suas ideias. Então, ao desembarcar aqui no Brasil, essa doutrina, ela conseguiu a abertura para propagar por todo o país brasileiro, né, do território brasileiro. Atualmente, hoje, aqui no Brasil, diversas vertentes da religião, mas as principais são os rumos religioso-filosófico, tá? Então, a Sociedade Taoísta no Brasil, ela foi criada no Rio de Janeiro, tá? Por volta de 1991, ou seja, não é tão distante, não é tão, assim, tão longe, né? Não é tão antigo, 1991, né? E tem que, por objetivo, essa sociedade taoísta aqui no Brasil, de expandir o seu ensinamento em todas as expressões filosóficas, religiosa e cultural e também científica. Então, é bastante interessante a história dessa religião, tá? Ela traz vários assuntos interessantes. A palavra taoísmo, ele vem do Tao, que significa caminho.
e aí vocês vão conhecer um pouquinho mais, tá? Eu dei só um breve comentário, tá? Vocês vão ver aí um vídeo, tá? Falando um pouquinho para que a gente possa obter ainda mais conhecimento, tá certo? Então vamos lá. Segue aí o link, tá? Vocês assistam aí esse vídeo, daqui a pouco a gente estaremos de volta para a gente conversar mais sobre essa religião, tá bom? Então vamos lá, vamos assistir juntinho, tá certo? Presta atenção que é bastante interessante.